Bom dia. No próximo domingo, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. Essa nossa eleição ficou meio ofuscada pela eleição americana e acabou dominando o noticiário. Mas essas eleições no Brasil são extremamente importantes porque são uma prévia do que pode se desenhar aí para 2022, onde será escolhido o novo presidente da República, além de deputados e senadores. Mas pelo que a gente está vendo nas propagandas gratuitas no rádio e na TV, o nível dos candidatos continua muito baixo. Infelizmente, na grande maioria das cidades, o eleitor não consegue escolher o melhor candidato, mas sim o menos pior. Isso é muito ruim para o país. As duas grandes capitais do Brasil, Rio e São Paulo, são ótimos exemplos. Para não me alongar demais, hoje eu vou falar sobre os candidatos à Prefeitura do Rio, que é a minha cidade. No Rio de Janeiro, os candidatos à Prefeitura são Clarissa Garotinho, do PROS, que representa o clã dos Garotinhos. Garotinho e Rosinha, ex-governadores, já foram presos. Cristiane Brasil, do PT do B, seria candidata. Ela é ex-deputada federal pelo PTB, mas permanece em um presídio, próximo àquele onde seu pai, Roberto Jefferson, já ficou preso também. Em 2018, a Procuradoria-Geral da República denunciou a cúpula do PTB por corrupção no Ministério do Trabalho. Após a pré-candidata Cristiane Brasil ser presa no último dia 11 de setembro, onde houve uma operação chamada Catarata 2, a legenda afirmou que vai se concentrar em eleger os seus vereadores. Eduardo Paes, do DEM, já foi prefeito do Rio. Em sua gestão aconteceram as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Ele tinha uma ligação muito intensa com o ex-governador Sérgio Cabral e, por intermédio dele, com o presidente Lula. Paes foi vereador e deputado federal. O seu primeiro mandato na Prefeitura do Rio deu um choque de ordem na cidade. Mas tem muito que explicar com relação à herança deixada para o seu sucessor, sobretudo aquelas relacionadas às OS e às despesas com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas. Mas o Tribunal de Contas do município disse que Paes não deixou nenhuma dívida para o Crivella. Mas em delação premiada, executivos da Odebrecht afirmaram a força-tarefa da Operação Lava Jato. Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho agiram juntos por Caixa 2 em diversas campanhas eleitorais. Segundo os delatores Benedito Barbosa Silva Júnior e Leandro Andrade Azevedo, Paes agia como facilitador das doações ilegais, enquanto que Pedro Paulo participava diretamente dos ajustes e da operacionalização das entregas. Em agosto de 2017, o Eduardo Paes tornou-se réu em uma ação civil pública que o acusava de improbidade administrativa por deixar de cobrar uma dívida de licença ambiental da construtora Fiore Empreendimentos Imobiliários Limitada. Outro candidato à Prefeitura do Rio é Fred Luz, do Partido Novo. É um desconhecido, é engenheiro e foi diretor executivo do Clube de Regatas do Flamengo. Glória Heloísa, do PSC, também desconhecida, é ex-juíza, não tendo até agora nada que desabone sua conduta. Talvez ela tenha se inspirado na performance do ex-juiz Wilson Witzel, que se candidatou ao governo do estado e foi eleito. Só que agora foi afastado e pesam contra ele inúmeras irregularidades que podem levá-lo inclusive à cadeia. Já vimos aí que o fato de ser juiz ou ex-juiz não garante a idoneidade de ninguém. Hugo Leal, do PSD, também já caiu fora. Apesar de ser deputado federal pelo Rio de Janeiro, não tem muita popularidade na cidade. É integrante da Pastoral dos Políticos Católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Frente Parlamentar Católica do Congresso. Ele foi o autor da Lei Seca e também abriu mão da sua candidatura
para apoiar o deputado federal Luiz Lima, do PSL. Luiz Lima foi atleta olímpico de natação e foi secretário nacional de esportes de alto rendimento durante o governo Michel Temer. Marcelo Crivella, do PRB, é engenheiro e é o atual prefeito. Está buscando aí a sua reeleição. A sua popularidade é alta nos grupos evangélicos, já que é sobrinho do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Crivella não está bem avaliado em sua gestão à frente da Prefeitura do Rio, mas recebeu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que pode fortalecer a sua candidatura. Esse ano, o PSOL entrou com um pedido de impeachment contra o prefeito e não foi bem sucedido. Mas o Crivella se salvou por pouco. A vitória foi apertada. Foram 24 votos contra 20. Existem 13 processos de Marcelo Crivella nos diários oficiais. 10 processos são do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e um processo é do Superior Tribunal de Justiça. Desses processos encontrados, o município do Rio de Janeiro foi a parte que mais apareceu, totalizando aí 7 desses processos. No site www.conjur.br você vai poder ter detalhes de cada um desses processos. Outro candidato é Marcelo Freixo, do PSOL. É o eterno candidato que nunca conseguiu se eleger para prefeito. É professor e foi o segundo deputado federal mais votado no estado. Ele traz com ele muitas bandeiras polêmicas, como a legalização das drogas. Freixo defende o socialismo e já declarou que, se fosse prefeito, ia dar subvenção às escolas de samba com contrapartida cultural. E aí ele critica diretamente aqueles enredos patrocinados, né? Marcelo Freixo trabalhou como pesquisador da ONG Justiça Global e como consultor do deputado federal Chico Alencar na área de direitos humanos. De 93 a 95, ele foi diretor do Sindicato dos Professores de São Gonçalo e também de Niterói. Foi voluntário no projeto de prevenção à AIDS nas prisões do Estado durante os anos de 95 e 96. Coordenou projetos educativos no sistema penitenciário. De 2001 a 2004, ele presidiu o Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro, onde exerceu papel fiscalizador dos direitos humanos nas carceragens e presídios do Estado. Marcelo Freixo também defendeu uma dosagem segura para usuários de crack. Existem 9 processos de Marcelo Freixo nos diários oficiais. 7 são do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e um processo é do Supremo Tribunal Federal. Tínhamos como candidato o Marcelo Calero, Cidadania, que é diplomata, foi secretário de Cultura de Eduardo Paes e depois ministro da Cultura do governo Michel Temer. E não sei se você lembra, mas após um caso de corrupção no governo Temer, ele resolveu abandonar o cargo. Alguns acham que o seu nome pode ajudar a dar um certo verniz de ética para a campanha do ex-prefeito. Mas, em agosto desse ano, ele declarou apoio à candidatura de Eduardo Paes e retirou sua própria candidatura. Marta Rocha, do PDT, é advogada, foi escrivã e delegada. Em 1993, se tornou a primeira mulher a chefiar o Departamento Geral de Polícia Especializada e em 2011 entrou para a história como a primeira mulher a assumir a chefia da Polícia Civil. Tentou se eleger deputada federal em 2002 e em 2006 pelo PSB, mas não teve votos suficientes. Pelo mesmo partido, em 2004, se candidatou ao cargo de vice-prefeita na chapa do ex-deputado federal Jorge Bittar, ficando em 5º lugar na corrida que foi vencida na época pelo César Maia, logo em primeiro turno. Em 2014, ela foi eleita pelo PSD como deputada estadual. Em 2015, votou a favor de Domingos Brazão para o Tribunal de Contas do Estado.
o que gerou muitas críticas, porque a PGR, Procuradoria-Geral da República, apontou Brazão como mentor do assassinato de Marielle Franco. Marta Rocha também foi contra a privatização da SEDAI, e ela está aí articulando com Ciro Gomes para que ele se torne o futuro secretário de Finanças do Rio ou chefe de sua Casa Civil, caso seja eleita. Em ascensão no Rio, Marta Rocha é alvo de ataques por Caixa 2 e por ligações com bicheiros da cidade. Benedita da Silva, do PT, é professora e primeira senadora negra do Brasil. Foi vereadora no Rio de Janeiro em 1982 e, após militância na Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, teve uma projeção grande. Em 1986, ela foi eleita deputada federal e se reelegeu para o cargo em 1990. Na legislatura de 1987 e 1991, a Benedita participou da Assembleia Nacional Constituinte, onde atuou como titular da Subcomissão de Negros das Populações Indígenas e Minorias. Benedita da Silva foi indicada à Prefeitura do Rio em 92 e perdeu no segundo turno para o atual vereador César Maia. Em 1998, ela foi eleita vice-governadora na chapa de Antony Garotinho, que renunciou ao cargo para disputar a presidência da República na época. Foi aí que a Benedita se tornou governadora. Seu governo foi marcado por troca de acusações entre ela e o seu antecessor pela responsabilidade nos rombos do governo. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro reprovou as contas do exercício de 2002. Por incrível que pareça, Benedita teve seus melhores resultados entre as classes A e B, onde o Garotinho e seu grupo político tinham uma grande rejeição. E por isso, não conseguiu um novo mandato. Com a eleição do Lula, ela assumiu a Secretaria Especial de Assistência e Promoção Social, que tinha um status de ministério, né? Deixou o governo sob polêmica após usar recursos públicos, não sei se você lembra, em um evento religioso na Argentina. O escândalo foi tão grande que ela teve que devolver o dinheiro do valor das diárias e das passagens após essa grande repercussão negativa. A Benedita foi secretária de Assistência Social do governo Sérgio Cabral e atualmente é deputada federal. Recentemente, uma decisão autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da deputada Benedita da Silva até que seja ressarcido o valor de 32 milhões e uns quebrados referentes a um suposto dano causado ao patrimônio público. A deputada responde pelos crimes de improbidade administrativa, por fraudes em convênios entre a Fundação Darcy Ribeiro, chamada aqui de Fundar, e ONGs com o Ministério da Justiça. Na época em que ela era aí secretária estadual de Assistência Social e de Direitos Humanos. A ação, para você ter uma ideia, foi impetrada pelo Ministério Público. Existem outros candidatos, como o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que está indo pela rede. Ciro Garcia, do PSTU, foi dirigente dos sindicatos dos bancários. Henrique Simonar, do Partido da Causa Operária. Paulo Messina. Suede Aidar, do Partido da Mulher Brasileira. Mas por esses exemplos do Rio de Janeiro, você vê que apesar do grande número de candidatos, são 14, se a gente espremer bem, tá difícil de sair um bom caldo daí. Na pesquisa feita no último dia 3 de novembro, quem está na frente com 27,7% das preferências para a Prefeitura do Rio de Janeiro é Eduardo Paes, seguido por Marcelo Crivella, que tem 14,1%, praticamente empatado com a terceira colocada, que é a delegada Marta Rocha. Tudo isso é muito triste, mas é verdade, né? Nós vamos levar muitos anos para sair do estágio aí em que a gente se encontra na nossa política. Mas você pode tentar saber mais sobre o seu candidato. Consultas por município e cargo, acesso às informações detalhadas sobre a situação dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, todos aqueles que pediram registro para concorrer às eleições municipais desse ano,
já estão disponíveis aí na plataforma. Anota aí o endereço: Divulga Contas, que é o nome da plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. A ferramenta traz ainda todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às prestações de contas dos concorrentes. É importante que você pesquise tudo que puder sobre o seu candidato. Nós vimos governadores e prefeitos aprontando muito durante essa pandemia de coronavírus. Muitos deles roubaram o meu, o seu, o nosso dinheiro, né? E a gente nem imaginava que fosse ter gente aí capaz de fazer uma coisa dessas. Nós precisamos melhorar esse país e isso aí não vai ser fácil. Pelo menos no próximo domingo, o destino da sua cidade só depende de você.